assunto hoje é a nova Câmara dos Vereadores que tomará posse em janeiro do ano que vem. Eu estou aqui nessa tarde com dois novatos aqui na Câmara dos Vereadores, a Sâmia Bonfim, que foi eleita pelo PSOL. A Sâmia tem 27 anos, teve quase 12.500 votos na eleição de domingo. E o Daniel Annenberg, que tem 51 anos e foi eleito pelo PSDB com quase 37 mil votos. Bom, boa tarde a vocês, tudo bem? Boa tarde, pelo convite. Bem-vindos, é um prazer aqui ter a nova geração aí da Câmara, né? Vamos ver. Gostei do nova geração. É, a nova geração jovem, assim. No sentido de que nunca esteve lá, né? É verdade. Por falar nisso, a Câmara Municipal, né, vai trocar aí cerca de 40%, né, dos seus integrantes, uma renovação bastante representativa aí, e número de mulheres, né, Sâmia, dobrou, né, de 5 para 11, e a gente vai ter também uma Câmara que já sai mais ou menos bastante favorável aí ao prefeito eleito no primeiro turno, também o João Dória, né, ele teve ali os partidos da coligação, quase 50%, 45% dos vereadores eleitos, agora entra também PMDB, o PRB deve apoiá-lo também, ou seja, vai ter uma maioria. A primeira questão que eu queria colocar para vocês é o seguinte, a gente é sabido, e uma grande crítica que se faz em relação à Câmara dos Vereadores, é que é pouco útil do ponto de vista dos grandes interesses da cidade, né? Se a gente pega lá a lista de projetos aprovados, a Folha deu uma matéria recentemente, 1/3 dos projetos são nome de rua, placas comemorativas, cidadão do ano, esse tipo de coisa, né? Como é que vocês veem isso, sabendo que vocês vão entrar dentro de um ambiente que é muito controlado por famílias tradicionais, que tem ali o que a gente costuma chamar de cabresto, né, de votos em várias regiões da cidade, etc. Primeiro você, Sâmia, por favor, como enfrentar isso, enfim, com esse sangue novo que você está chegando lá? Bom, eu acho que as pessoas que votaram em mim, que me elegeram, têm uma expectativa de que eu traga um pouco do espírito das mobilizações de rua e dos enfrentamentos que a gente fez no último período para dentro da Câmara de Vereadores. Especialmente do movimento feminista, que é do movimento especial do qual eu parto. Então, de pautar temas que historicamente não foram pautados e de fazer enfrentamentos ao conservadorismo, a figuras machistas e a figuras tradicionais, porque no último período acho que tem sido esse o recado que o movimento feminista vem dando, seja através de uma atuação forte nas redes sociais, de construir uma série de campanhas que saíram das redes, entraram nos lares, viraram um debate na mídia tradicional, mas também devido às manifestações de rua que a gente construiu, enfim, no final do ano passado contra o PL 5069 e também pelo Fora Cunha. Desde então, o desgaste com a figura dele se enfraqueceu, acho que muito também em função da atuação do próprio movimento feminista, ou mais recentemente, quando a gente saiu às ruas contra a cultura do estupro. Acho que a gente está numa primavera das mulheres, né, que diz respeito a falar das nossas pautas, então, do direito ao corpo, contra o machismo, a representatividade política, mas também que diz respeito a enfrentar o velho no pior sentido da palavra Agora, possível. você falou dos movimentos de rua e você tem origem neles, você estava falando aqui antes de junho de 2013, etc. Você acha que você vai usar isso como um instrumento? Quer dizer, o que eu digo é o seguinte, uma pauta de mulheres, vocês vão ter mobilizações para essas pautas, por exemplo, para pressionar a Câmara como um todo, por exemplo? Sem dúvida. Populares, etc. Eu acho que as pautas que a gente propõe, ou então a forma de fazer política que a gente propõe, só é possível estando em conexão permanente com os movimentos sociais, dependendo da atuação deles para as nossas propostas, enfim, serem concretizadas, a gente ter qualquer tipo de avanço. E eu acho que o movimento, com certeza, vou poder contar com o movimento feminista, porque você tem uma expectativa, né, de que a Câmara comece a debater políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, ou então fiscalizar com relação às creches, exigir para que elas, de fato, sejam implementadas, porque hoje tem mais de 100 mil crianças fora das creches. Então, acho que, obrigatoriamente, eu vou fazer essa relação com os movimentos sociais, porque eu acho que isso... Eu estou representando esse setor da sociedade que quer mudança, que quer uma construção alternativa de esquerda no país e que está conectada com esses últimos processos de mobilização de rua.
E aí, Daniel? Posso falar um pouquinho sobre claro, isso? Vamos lá. Eu acho muito interessante que acho que primeiro que a Câmara representa um pouco a nossa realidade. Então, dar os parabéns para a Sam pela eleição e dizer o seguinte, é muito legal, apesar do momento nem sempre ser o mais favorável a muita coisa, o que a gente tem percebido é que a população tem participado de um lado ou de outro. Isso que está sendo muito interessante. E eles não querem mais vereadores que eu brinquei bissextos, que aparecem só de 4 anos para pedir voto. Eles querem participar, querem se envolver. O que muitas pessoas me perguntavam é, você vai voltar aqui depois de ser eleito? Porque eles não estão acostumados com isso. Eu acredito muito que o vereador tem que estar muito conectado com quem o elegeu e não fazer só políticas clientelistas. Tem que ser uma questão de para a cidade. O que é importante para a cidade? E isso que eu acho, a gente estava conversando um pouco antes, a Câmara Municipal, eu vou defender, essa é uma das minhas teses principais, tem que perder poder. A gente precisa fortalecer os conselhos de representantes nas regiões. Uma cidade como São Paulo, ser tão grande, não dá mais para a Câmara decidir sobre tudo. Ela tem que decidir sobre as grandes questões da cidade. É plano diretor, é código de obras, é orçamento, mas a execução, toda cidade grande, Barcelona, Paris, Londres, Nova York, as coisas acontecem na região, no bairro, na rua. Precisa descentralizar, não só o executivo, mas o legislativo. E uma última coisa que eu acho importante é o seguinte, a gente precisa dar mais transparência ao que a Câmara faz e as pessoas precisam pressionar mais o que a Câmara faz. Não dá mais para só achar, já votei e está tudo bem. Pelo contrário, agora que o trabalho começa e agora que as pessoas precisam ficar em cima para que as pautas, de fato, sejam pautas importantes para os diversos segmentos da cidade. E acho que isso que as pessoas estão começando a perceber que é fundamental. Meu vereador, no que você está votando aí? Isso acontece direto nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Aqui não tem isso. Você vota e você diz, você nem lembra mais em quem você votou. Está na hora de ficar em cima do vereador, de cobrar o vereador, de dizer, você está votando a favor daquilo que você disse que ia fazer? Eu não vi você fazendo isso, não. Isso é muito importante, Fernando. No caso de vocês dois, Sâmia, você primeiro, qual seria assim, os projetos, né, que você teria em mente aí para apresentar logo nesse primeiro ano aí na Câmara? Olha, os principais temas que eu levantei durante o processo eleitoral dizem respeito aos direitos das mulheres, porque, enfim, é um movimento do qual eu parto. Então, especialmente no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha prevê uma série de políticas públicas que estão só no papel, como boa parte das leis que são previstas no país. Então, por exemplo, a gente pode pensar em criação de casas-abrigo para acolher as mulheres que são vítimas de violência, organizar centros de referência que garantam apoio médico, jurídico, psicológico, que na verdade significa organizar os serviços já disponíveis, mas sempre colocar sob esse viés da perspectiva de gênero, do combate à violência, formação dos servidores públicos municipais para o respeito à diversidade, ou então mesmo nos hospitais municipais, todos do âmbito, né? Enfim, os hospitais municipais para atender as mulheres vítimas de violência, ampliar inclusive o atendimento já garantido por lei para as mulheres que querem realizar o procedimento do aborto, que aqui em São Paulo são somente 4 hospitais que realizam esse procedimento. Esses são os principais temas, é lutar pelos direitos das mulheres, pelos direitos humanos, também com os temas do movimento LGBT. Salários iguais para o mesmo trabalho. Salários iguais para homens e mulheres, inclusive criar mecanismos de fiscalização das empresas, aplicar multa para as empresas que porventura não garantam esse direito, né? A questão do assédio sexual, que é outra questão importante. Sim, inclusive enfim, só estou te dizendo porque tem meu compromisso de trabalhar nessas questões eu junto com espero... você. Aliados aí, além já das tem aliados. 11, das 10 outras mulheres. Mas sabe que esse é um tema interessante, você falou das 10 mulheres, porque nos últimos dias as pessoas têm me perguntado muito sobre esse tema da representatividade, se eu acho que com mais mulheres lá dentro eu vou ter mais facilidade para conseguir pautar os nossos temas. Eu acho que depende, porque eu acho que podem ter homens que podem ser mais aliados de algumas pautas do que algumas mulheres que são ligadas à bancada religiosa, a bancada evangélica, especialmente os temas que são um pouco mais polêmicos. Eu acho que essas eleições também trouxeram esse debate para a gente conseguir aprofundar os limites da representatividade, de que não basta ser mulher, tem que estar do lado certo, ou então de que um homem, dependendo do homem, pode sim ser um aliado na defesa dessas pautas lá dentro da Câmara. Eu acho que a gente vai vivenciar um pouco desse processo nesse ano.
E você, Daniel, você fala muito em eficiência, né? A gente até publicou aí há um tempo atrás, um pouco mais de um mês, um ranking nacional das prefeituras no Brasil mostrando que a ineficiência é a regra, né? Só 24% das prefeituras aí poderiam ser qualificadas como eficientes. São Paulo está quase lá. Tudo isso. Eu não acho que seja. Exato, um quarto, né? Dependendo dos critérios, né? Nesse caso, 76% não seriam eficientes. Como faz para melhorar isso, né? Bom, se o executivo é isso, acho que o legislativo é pior ainda. Exato. Eu trabalho há 26 anos na área pública, já trabalhei na prefeitura, governo do estado, governo federal. Eu acho cada vez mais que é muita burocracia. Então, um dos meus temas principais, além da descentralização, e aliás minha campanha foi pautada por isso, é a ideia de simplifica São Paulo. Quando eu falo simplifica, o que eu quero dizer com isso? Não dá mais para a gente ter tantos alvarás que levam tanto tempo, que é tudo manual, que tem o jeitinho, que tem o fura-fila, que tem a burocracia, que tem a corrupção. Então, o que eu fiz no Poupa Tempo, no novo Detran, foi muito serviço eletrônico, muito aplicativo. Para quê? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para não terem tanto tempo ficar na fila, ter trânsito para ir para um lugar para o outro. E, por outro, combate à corrupção. Isso é bom para todo mundo. O Poupa Tempo não é só bom porque ele também agiliza o processo de entrega de um documento. Ele é bom porque ele atende todo mundo igual, o que é uma raridade nesse país. Sempre tem um jeitinho e alguém levar vantagem. Então, isso eu acho muito legal. É um exemplo de cidadania, que é um dos temas que para mim são muito caros. Então, como atender todo mundo bem, igual, com qualidade, rapidamente e principalmente quem? Quem é mais pobre. Quem é mais carente, quem mais precisa do serviço público, que é quem precisa da saúde, da educação, da segurança. Então, isso é fundamental. Esse tema de ter serviços eletrônicos, de simplificar, né? Eu voltei agora, por exemplo, de Israel, todos os alvarás são eletrônicos. A abertura e fechamento de uma empresa é rápido, não tem essa burocracia. É muito burocrático e para isso precisa ter indicadores de qualidade, para isso a gente precisa jogar mais luz no processo da Câmara para ver, bom, a gente está aprovando pautas que realmente simplifiquem a vida das pessoas, que não deem o jeitinho, que de fato atendam melhor a população, é isso que a gente precisa em todas as áreas, na saúde, na educação, na habitação, na segurança, na zeladoria. É um absurdo levar 6, 8 meses para podar uma árvore, cai na cabeça das pessoas e mata. Não pode, não pode, isso precisa ser resolvido rapidamente. E aí já não é uma discussão do partido A, B ou C, é para atender bem as pessoas, é isso que a gente precisa. Eu acho importantíssimo a gente criar pontes para melhorar o atendimento na cidade. A cidade de São Paulo hoje ainda é muito antiga, muito atrasada nisso. A gente precisa melhorar esse funcionamento da cidade. Sâmia, em relação a apoio ao prefeito Haddad, prefeito Dória agora eleito ou não, né? O PSOL tinha candidato a prefeito de São Paulo, a Luiz Erundina, foi derrotada na eleição de domingo, Dória ganhou no primeiro turno e, como eu já coloquei aqui, vai ter maioria na Câmara seguramente. Qual vai ser a posição do PSOL e quais são as principais diferenças? Ele tem ali uma agenda privatista, né? Concessões, privatizações, parcerias público-privadas, que o PSOL, eu imagino, seja contra. Como é que vai ser o comportamento de vocês em relação ao novo prefeito? Olha, sem dúvida, nossa bancada de 2 pessoas vai agir... Bom, a posição não tem só vocês, né? Vamos ver aqui. Vamos ver como vai ser o posicionamento também dos demais, porque nada garante também. Olha, são que 2 do PSOL, tem aqui... Tem 8 do PT, né? Tem 9 do PT, 9 do PT. Olha, eu consigo garantir que eu e o Toninho Vespoli, que somos os vereadores do PSOL, sem dúvida vamos agir como oposição ao Dória. Pelos demais, eu ainda não dialoguei, eu não posso ainda afirmar nada. Mas que tipo de oposição vocês vão fazer? Em primeiro lugar, porque a partir da experiência que a gente tem com o que é o governo do PSDB aqui no governo do estado de São Paulo, por exemplo. Eu sou de uma geração que saiu às ruas para se mobilizar contra o aumento da tarifa, ou então que também acompanhou o processo de ocupação das escolas no final do ano passado, ou mesmo no início desse ano, da luta contra o que a gente fala da máfia da merenda, que são os desvios das merendas das escolas do estado de São Paulo. Além disso, greve na USP também. Como servidora da USP, fiz bastante greve na USP e também como estudante, porque eu sou formada lá, também fiz muita greve, todas elas com muito enfrentamento, com muita repressão policial. A gente conhece qual que é o modus operandi do governo do PSDB. Então, sem dúvida, eu não consigo esperar nada diferente do Dória.
Para além disso, eu acho que também tem a própria forma como ele se construiu durante essa campanha. No meu ponto de vista, com todo respeito, o Dória foi um personagem que se negava a político, sendo que há muitos anos ele é do PSDB, ele sempre foi aliado do Alckmin, ele inclusive dirigiu o movimento Cansei, ele sempre foi um político, mas que negou essa figura para tentar surfar numa onda do desgaste da figura política. Se dizia trabalhador, mas todo mundo sabe que é um milionário, um multimilionário, empresário, nunca... Trabalhador, ele conseguiu tudo isso trabalhando. No meu ponto de vista, trabalhador é aquela pessoa que acorda cedo, bate cartão, pega ônibus, tem salário, mas ele nunca pegou um transporte público, vide a foto dele tentando colocar o bilhete no lugar onde seria do bilhete único, bilhete de cartão. Enfim, para mim o trabalhador é o povo trabalhador que constrói essa cidade com o seu suor e que não faz reunião com uma série de empresários e hotéis luxuosos que todos eles chegam de jatinho. Para mim eu tenho um lado, eu acho que existe luta de classes, existem duas classes sociais diferentes. E mas a oposição, a minha pergunta é uma oposição política ou vai ser uma oposição programática? Política e programática. Eu acho que para conseguir atuar como oposição é necessário estar aliado aos movimentos sociais e buscar lá dentro os aliados que houverem dependendo do momento, né, político. Mas eu acho que essencialmente é uma oposição ideológica, uma oposição programática aliada ao povo trabalhador que historicamente perde os seus direitos por causa dos desmandos do PSDB que sucateou as escolas, sucateou os serviços públicos, os hospitais, que eu, por exemplo, como servidora pública, conheço bem qual é o modelo de funcionamento, a forma como eles lidam com todos os servidores públicos, sem reajuste há muitos anos. Então, assim, é inevitável que a gente faça uma posição frontal. E aí, Daniel, defenda o seu partido. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que a oposição tem que ser responsável. Tem que ser a favor da cidade, não a favor só de ideologias. Isso que eu acho que a gente tem que parar de ficar só discutindo uma questão que é muito só ideológica e que, se a gente for ver, quem quebrou o país foi o PT, que se diz movimento de esquerda, né? Quantos desempregados nós temos hoje? Por quê? Por conta do PT. E que muito próximo do PSOL. Então, eu acho que a gente tem que parar com essa questão. Eu já trabalhei em vários governos. Está na hora da gente parar de ser oposição por oposição ou situação por situação. A gente precisa criar pontes para o que é melhor para a população. E mais do que isso, a gente olhar só, eu defendo super os trabalhadores, sempre defendi, os empresários geram empregos, não pode ver o empresário como uma pessoa que é ruim por natureza. Esses empresários, que são empresários sérios, que pagam impostos, que é a grande maioria, que são pessoas que geram esses empregos, que desenvolvem o país, são importantíssimos com os trabalhadores. Se não tem esses empresários, muitos desses trabalhadores estarão desempregados. Então, o que eu defendo? Eu defendo que a gente tenha serviços públicos de qualidade, que a gente possa, nas propostas que forem apresentadas, não ter uma visão só dogmática de isso eu não faço porque isso não faz parte da minha ideologia. O que a grande maioria das pessoas mostrou nessa eleição, que elas querem, é um serviço, por exemplo, de saúde que funcione. Não dá só para ser a favor do SUS, e o SUS, que eu defendo, inclusive, simplesmente não ter como atender as pessoas. Muitas vezes é melhor você fazer parcerias com a área privada e fiscalizar bem e ter solução para o assunto, do que as pessoas não terem como ser atendidas, não ter medicamento. Não pode ter isso. O que as pessoas querem é uma escola que seja uma escola decente, que funcione. Então, isso muitas vezes não é necessariamente que precisa ser estatal. Ela tem que ser pública, mas não estatal. Eu defendo o que o João tem falado, você não precisa ficar administrando o autódromo em Interlagos. É um absurdo o poder público gastar dinheiro, funcionários, uma burocracia que é grande no nosso país para administrar um autódromo. A iniciativa privada faz isso muito melhor. Faz muito mais sentido investir esse dinheiro no quê? Nas prioridades, que é educação e saúde, que é segurança, que é habitação para todos. É isso que eu acho que a gente precisa ir na Câmara, o que eu já propus, inclusive para o próprio Suplicy, eu estava te falando, a ideia da descentralização. Não importa mais, essa foi uma proposta da Luísa Erundina lá atrás, que o João está defendendo praticamente a mesma coisa. Eu participei do programa da Luísa Erundina em 1990 de descentralizar a cidade. O João está falando igual. Por que não? É só porque é do PSDB ou porque na época era do PT ou porque é do PSOL? Não, vamos descentralizar a cidade. É fundamental, isso independente de partido.
É isso que eu acho que a gente precisa ter, é ir construindo pontes e consensos dentro da nossa sociedade para a gente ter um caminho, porque senão fica muito esse fla-flu que não dá mais, as pessoas estão de saco cheio disso, desculpa o termo. Quer comentar? Não, quero. Eu acho, na verdade, que o que não dá é pra gente fingir que a gente não tem um lado na sociedade. Eu acho, na verdade, que foi isso que levou a esse desgaste da política institucional, de que as pessoas elas exercem o seu papel político muito por interesses próprios, sem colocar claramente que lado que ela defende, ou então quais são as propostas que ela defende com clareza. Entra muito num jogo político. Acho que é esse o principal desgaste, é isso que as pessoas não querem mais. Acho que as pessoas querem sim quem tem uma oposição, quem se diz contrário à ideologia. Eu acho que é importante a gente resgatar isso, porque é uma forma de fortalecer, sempre com responsabilidade. Eu me inspiro muito, inclusive, concordo contigo, tanto que nós do PSOL, nós fomos expulsos do PT em 2003, na época da reforma da Previdência. Então, não precisa fazer essa associação, porque é uma associação que já não existe mais há muito tempo. A bancada do PSOL acho que dá exemplos contundentes de como fazer oposição e como fazer política, mesmo com uma bancada pequena, com bastante responsabilidade. Vocês devem saber que foi graças à atuação da bancada do PSOL que a gente conseguiu, por exemplo, mover o processo de cassação contra o Cunha, que inclusive era aliado do PSDB, do PT, de todos os partidos tradicionais, mas que no último momento resolveram, como já não havia mais jeito, também votar pela sua cassação. Mas depois de todo um desgaste que o pessoal teve de uma atuação sozinha junto à rede. Ou então mesmo mais recentemente, quando barrou o processo de anistia dos envolvidos com Caixa 2. Então eu acho que nós temos exemplos importantes de como uma oposição pode ser ideológica, combativa, irresponsável, atuante e vitoriosa. E é nesse exemplo que eu quero me inspirar para a minha atuação aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Eu só acho que a gente não pode ter preconceito em princípio. Eu acho que a gente precisa rever, porque acho que a política está mudando. E eu acho que as pessoas, eu concordo com você, que precisam ter posições claras. A minha posição é social-democrata. Sempre foi. Sempre foi. O que é a social-democracia? Que você garanta os direitos básicos das pessoas de educação, saúde, habitação e que depois você tenha livre iniciativa. Essa é a defesa da tese. É o que a social-democracia nos países, como você pega, por exemplo, a Suécia, a Dinamarca, funciona muito bem. Lógico, é outro exemplo. Em outros estão falindo, né? Não, estão assim todos como, em crise, como a questão estatal... direito garantido. Se você for pensar, os países todos estatistas estão piores, como a Rússia durante muito tempo. Não, mas a Rússia já não é mais há muito tempo. Mas é isso. Todos esses países estatistas a gente não consegue. A própria China está mudando. Então, o que a gente precisa é que o mundo está mudando. A gente precisa, aí eu defendo e gostaria de pedir, como vereadores eleitos, que a gente pense muito nos interesses da cidade, nas necessidades das pessoas no seu dia a dia. Isso, muitas vezes, é fundamental, mais do que dizer, eu tenho como princípio A, B ou C. Eu acho que a gente precisa ver o que resolve o problema das pessoas, porque as pessoas, as soluções para elas tem que ter o remédio, tem que ter o posto de saúde funcionando, a escola tem que ter qualidade. Isso não precisa ser estatal necessariamente, precisa funcionar. É isso que as pessoas querem. Exemplo de algo que não é estatal e que funcione, porque do ponto de vista do trabalhador, nada funciona. Não, mas lógico que tem, mesmo nos Estados Unidos tem. Não, mas aqui no Brasil, algo que o próprio PSDB tenha feito, por exemplo. Fizemos várias parcerias públicos privadas. O exemplo do Poupa Tempo é muito interessante. O Poupa Tempo, ele num primeiro momento era todo estatal. O que a gente fez? Licitou e passou a iniciativa privada a administrar boa parte dos postos e funciona bem. Posso dar um exemplo do Poupa Tempo sobre uma outra perspectiva? Conheço pessoas que trabalham lá dentro, sim, inclusive a minha mãe, que foi funcionária do Poupa Tempo por muitos anos. Sim. O que eu conheço de lá são funcionários que mal têm tempo para poder almoçar, que tem que dividir para poder conseguir Você está mais preocupada com o trabalhador? Você está mais preocupada? Sim, eu estou preocupado com o trabalhador que precisa do serviço. Sim, que a também grande às maioria vezes é mal atendido porque o funcionário ele é explorado e não tem boas condições de trabalho. 99% das pessoas. Eu coordenei o programa do Poupa Tempo. Todos os direitos garantidos. Eu também defendo. Mas lá no Poupa Tempo não é assim, através de terceirização. Eles mal têm tempo para poder, enfim, almoçar, garantir a sua vida. Desculpa, de novo preconceito. É porque a gente parte de pontos de vista diferentes. O funcionário público muitas vezes é muito mais corporativista e está preocupado muito mais só
com os seus direitos corporativos. Não está preocupado com o trabalhador que precisa, precisa acordar cedo e precisa ter o serviço. O Poupa Tempo é um ótimo exemplo de como a gente conseguiu atender todo mundo igualmente e o trabalhador, não necessariamente o trabalhador trabalha na área pública. O trabalhador, inclusive, que trabalha terceirizado no Poupa Tempo, é melhor até algumas vezes e funciona bem como funcionário público, tanto quanto. Então, não é essa a questão do nosso preconceito. Essa questão do nosso preconceito de achar que só tudo tem que ser estatal, é disso que eu discordo do PSOL. E é disso que eu acho que a gente precisa, de fato, ter um pouquinho mais de sensibilidade, porque o trabalhador, de fato, não é o da área pública só que a gente precisa considerar, é a grande maioria da população que não está na área pública e que precisa dos serviços públicos. Essa pessoa que a gente precisa atender melhor. Se a gente não atende bem essa pessoa, que é a imensa maioria das pessoas que vivem nesse país, não funciona. Mas, agora, Samia, deixa eu só perguntar uma coisa, né? Você está aí fazendo a defesa do setor público, do estatismo, de que esse tipo de serviço deveria ser estatal. Agora, o recado que a urna deu no domingo, em primeiro turno, foi o oposto disso que vocês defendem. Quer dizer, a gente está com uma prefeitura hoje, o prefeito no cargo é um prefeito do PT, é um partido mais alinhado com essa visão, etc., e a população deu a outra resposta a isso. Como é que você vê isso num momento, daí vem a pergunta, em que o governo federal, que o pessoal qualifica como golpista, os petistas também, etc., está patrocinando uma mudança para controlar o gasto público, que muitos analistas, economistas, etc., e a gente está vendo, está se dando um cenário de insustentabilidade. Quer dizer, então é isso, a urna deu o recado contrário ao que você está pregando. Sim. E a minha pergunta é, como é que você vê essa tentativa de ajustar as contas públicas? Se você acha necessário. Tá. Olha, eu acho que de fato houve um fortalecimento dos partidos que eu considero partidos de direita nesse processo eleitoral. Não só aqui em São Paulo, mas em vários lugares do mundo. Mas eu acho que isso também se deve a uma descrença com a figura do que se disse à esquerda que o PT carregou por muito tempo. Que, na verdade, foi um partido que traiu boa parte daqueles que depositaram a confiança no seu modelo, do seu projeto. Traiu tanto o povo que o elegeu, mas também boa parte dos seus filiados, da sua base social, dos seus movimentos sociais. O PSOL surgiu nesse movimento, justamente tentar construir uma alternativa política de esquerda no país. Eu acho que é um processo que não vem de um dia para o outro, não é um processo rápido. Eu acho que é um processo que é desencadeado por uma série de lutas e de enfrentamentos sociais que certamente vão acontecer nesse próximo período diante de um governo municipal, estadual e federal que, no meu ponto de vista, são alinhados e que têm uma série de avaliações e de políticas semelhantes. Eu acho que vai ser um processo de muito enfrentamento e eu acho que vai ser um processo de reorganização e recomposição da esquerda, de criação de novos movimentos sociais, com novas lideranças, ou mesmo sem liderança. Acho que a gente está vivendo esse momento. Então, acho que é a partir daí que eu tenho esperança e que eu tenho condições de acreditar que é possível fortalecer, sim, um polo de esquerda com uma outra visão de sociedade. Eu acho que é possível a partir dos processos políticos que estão desabrochando, especialmente pela juventude, que enfrentou muito o governo do Estado no final do ano passado, que foi vitorioso, por exemplo, no processo contra o fechamento das escolas, apesar de toda a repressão, apesar da perseguição, inclusive, que sofreu por parte da mídia, por parte das diretorias. Então, eu acho que é possível e é um processo novo. Eu acho que é uma gestação dolorosa e difícil, mas que é possível. Agora, para você, a pergunta é, bom, o governo do PSDB, o Geraldo Alckmin, também foi eleito em primeiro turno aqui em São Paulo e o candidato dele, o João Dória, venceu a eleição. E, no entanto, a gente tem aí, não só por parte da esquerda, como até pessoas de centro, etc., tem várias críticas, né? A administração do PSDB aqui em São Paulo. Por exemplo, a maioria na Câmara dos Deputados Estaduais aqui, na Assembleia Legislativa, vive barrando investigações, tem uma série de problemas assim, de falta de comunicação, por exemplo, que ela citou, né, da reorganização das escolas, que foi um negócio que veio, pegou as pessoas de surpresa, houve aquela reação bastante forte dos alunos, etc. Qual é a autocrítica que o PSDBista aí agora, com cargo, faria?
Olha, primeiro, eu acho que tem sido uma boa gestão do Estado de São Paulo com alguns problemas pontuais. Se você for ver na área da saúde, a saúde estadual é muito melhor que a saúde municipal. É um bom prato. Tem vários programas interessantíssimos no governo do Estado e que não sou eu que digo, é a população. Faz 20 anos que o PSDB está no poder, não é porque eu decido ou porque você ou o governador. A população tem gostado do governo do PSDB em São Paulo, tem feito um bom governo, né, com alguns problemas pontuais. A questão das escolas, por exemplo, talvez a forma como foi feita não foi a melhor possível. Por quê? A reorganização é necessária. Não tenho dúvida disso. Tem lugares que têm pouquíssimos alunos. Então, é preciso rever. Mas não foi aquele modo operante de fazer as coisas sem consultar, sim, mas sem assim discutir. como um governo do PT fez a mesma coisa, seja com a ciclovia, seja com a diminuição da velocidade e várias outras. Não é porque um faz que o outro tem que lógico, fazer. O que eu defendo? Defendo que a gente possa ter cada vez mais uma discussão muito mais democrática para implantar melhorias em várias áreas. Né? Isso que eu acho que a população sempre tem dado o recado. Nós precisamos discutir essas questões com a população em geral. E não é só quem, por exemplo, a questão das ciclovias, fundamental, eu defendo. Mas tem como foi implantado, não conversou com comerciantes. Tem lugares que estão atrapalhando muito comerciantes que perderam receita, ou por pessoas que não usam também a ciclovia, que também têm direito de se manifestar sobre isso. Então, a discussão democrática, o debate é fundamental. Quanto mais a gente tiver esse debate, melhor. Eu acho que o PSDB tem percebido que essas discussões são importantíssimas. O que eu só acho é que a gente precisa parar de ser tão dogmático com algumas propostas e começar a discutir um pouco mais o que é bom para a cidade. O mundo mudou, é outra coisa. E dizer que o partido, todos são do mesmo saco, eu sou de centro-esquerda, sempre fui, né? Eu sou social-democrata, eu defendo políticas social-democratas. Então, é isso que a gente precisa parar e é isso que eu clamo às pessoas para parar de fazer uma discussão. Não, dogmaticamente eu acredito nisso ou naquilo. Resolve isso, atende as pessoas, você melhora o atendimento da saúde sendo dogmático ou não atende? É isso que a gente precisa cada vez mais. As pessoas querem, sim, políticas inclusivas e políticas que atendam o que as pessoas precisam, a grande maioria da população. Eu acho que é isso que elas mostraram. Elas querem, lógico, bons gestores, porque eu acho que tem alguns aí que não são bons gestores, e elas querem políticos, e o João Dória é político, o pai dele é político, ele sabe disso, porque e ele tem trabalhado. Que ele não é político. Ele respeita, é que vocês só fazem a leitura de um lado. Não, ele dizia, eu não sou político, respeito os políticos. Sim, mas ele é, e ele sabe, e ele vai fazer uma gestão política. É evidente que ele é político, concordo com vocês, estou dizendo que ele preferiu dizer que não era. Desculpa, a gente tem políticas que a gente quer inclusivas, que vão ser muito melhores do que alguns partidos de esquerda fizeram nesse país. Por exemplo, a lei de responsabilidade social. Nunca ninguém fala, isso foi bom para o país. Foi ótimo. Se não tivesse essa lei, não teria um monte de coisa que veio depois. Então, é isso que muitas vezes os partidos de esquerda não entendem e ficam achando que a verdade só está do lado deles. Não tem essa. Não tem essa. Ou eles começam a entender e tirar um pouco essa questão dogmática. Em relação ao PSOL, boa parte das questões sociais, eu concordo. A questão da mulher, defesa do negro, do LGBT, de várias delas. O que eu não acho é que a gente também precisa, na hora em que a gente aprende e a gente assume o poder, a gente precisa ser coerente com uma série de coisas, mas ser pragmático para resolver o problema da grande maioria da população. E é isso que algumas vezes os partidos de esquerda não entendem. Eles precisam resolver os problemas, não adianta só ficar fazendo discurso, quando você tem que ser gestor algumas vezes também. É que ele falou bastante coisa, mas eu queria pegar 2 pontos em especial. Quando você diz que o PSDB é um partido democrático, né, com a população. Eu, que sou cidadã paulistana, enfim, discordo bastante disso, porque eu acho que a forma como politicamente o governo do estado trata o cidadão, especialmente aquele que sai à rua para reivindicar os seus direitos, é debaixo de bomba, debaixo de cacetete, debaixo de porrete. Eu mesma, assim como vários jovens ou vários lutadores... Desculpa, isso são um outro caso. Eu não te interrompi em nenhum momento. Você me interrompeu. Então termina, vamos lá. Obrigada, é importante a gente deixar as outras pessoas falarem. E você também me interrompeu. Tá, mas eu te deixei falar por muito tempo. Então, não acho que a política do PSDB seja de consulta à população, de diálogo com os movimentos sociais, não seja nem um pouco democrática, por experiência própria de quem já propôs questões diferentes, tentou barrar políticas e foi tratado
com o carinho que a Polícia Militar sabe tratar todo mundo. E eu acho que você coloca bastante que é problemático ser dogmático, ideológico. Eu acho justo pelo contrário, a gente está precisando cada vez mais de dogmas, de ideologia, de princípios. Eu acho que são esses princípios que nos movem a ocupar a política, porque se não for por isso, é por interesses próprios, interesses particulares. É essa a lógica que a gente vê acontecendo. Você fala muito em serviços públicos de qualidade. Ora, aqui em São Paulo a gente sabe muito bem que os serviços públicos são absolutamente sucateados. As escolas públicas são salas de aula superlotadas. Enfim, professores que ganham muito mal, professores em categoria O. Então, a gente precisa ter seriedade quando a gente fala que os serviços públicos devem ser de qualidade. O PSDB, a gente sabe, volto não à pergunta, é exemplo, Sam, eu não volto é à pergunta. modelo Por que ganhou no primeiro turno, tanto na eleição estadual como na eleição municipal? Como eu disse, eu acho que há um momento Porque o PT estava aí com a maior prefeitura na mão, com o governo federal, que até fez uma renegociação da dívida bastante favorável para São Paulo. Quer dizer, e perdeu a eleição. Sim, eu acho que são vários motivos. Primeiro, que eu já apresentei, porque eu acho que há sim um desgaste com que supostamente é a esquerda, que é carregado pelo signo do PT, mas que a gente está vendo no último período que de esquerda não tem nada, porque traiu os seus princípios, traiu a sua própria base eleitoral, traiu os trabalhadores do país, mas também porque a gente sabe quem ganha a eleição aqui. Eu acho que a minha eleição, a minha vitória é uma exceção diante desse cenário eleitoral. Quem ganha a eleição no país é o poder do dinheiro. Os cabos eleitorais, o tempo de TV, o Dória tinha um latifúndio na TV, enquanto a Luísa Erundina tinha 9 segundos. Ela só conseguiu participar dos debates por força da mobilização popular e da lei, porque a princípio o Dória, inclusive, era contra a participação da Erundina nos debates. O pessoal, a minha candidatura, por exemplo, eu tive mais ou menos R$1 por voto, que eu falo, que foi um pouco mais de R$12 mil. Foi praticamente um milagre eu conseguir ter sido eleito. Quanto que você gastou no seu processo eleitoral? Foi declarado, 600 mil. Eu não vi, R$600 mil. Quase, 500. E até pouco perto do número das quantias milionárias que os candidatos costumam gastar por aí. Então, o que determina? O poder eleitoral é o poder do dinheiro no país, infelizmente. Então, acho que essa combinação de fatores que consegue eleger políticos tradicionais, políticos como o Dória, aliado ao marketing, a um personagem que ele criou nesse processo. Mas eu acho que a esquerda está se fortalecendo, está se organizando por fora dessa disputa institucional, por fora desse jogo de cartas marcadas. Eu acho que está se fortalecendo através das lutas sociais que estão se fortalecendo no último período. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, por exemplo. É óbvio que não pode ter violência, mas se parte a parte. Os black blocs, por exemplo, muitos deles atacaram também. Eu não defendo uma polícia militar violenta. Aliás, a polícia militar da Bahia, que é do PT, é muito mais violenta que São Paulo. Concordo. Isso é histórico. Que é um então, a gente absurdo, precisa concordo. mudar isso. Isso a gente precisa trabalhar para fazer com que... Agora, a grande maioria da polícia militar não é. Espera aí, agora deixa. A gente está chegando ao final do tempo. Deixa eu terminar, eu deixei você falar, né? Agora também você deixar eu falar. Não, então, eu acho que isso a gente precisa trabalhar para ter direitos humanos na polícia militar, para a gente fazer com que a polícia militar seja diferente. Tudo isso eu concordo com você. Isso é uma coisa cultural, que não é da noite para o dia que a gente faz isso. A gente precisa fazer isso e isso precisa acontecer. Agora, se você for pensar, boa parte dos melhores serviços públicos do Brasil está em São Paulo. Está em São Paulo, sim, em vários sentidos. Então, é isso que a gente precisa só tomar um pouco de cuidado, senão a gente joga a criança junto com a água do banho. A gente precisa melhorar muita coisa nesse país. Isso começa com educação de qualidade, saúde de qualidade, habitação para todos. Isso eu tenho certeza que você defende como eu. A grande questão são como os meios para fazer isso. Eu acho que a gente tem que parar com essa discussão. Quais são as nossas propostas de educação a médio e longo prazo? O que a gente precisa que todo mundo tenha? O médico da família, que é para a população mais pobre. Precisa? Não precisa? Então, essas discussões que eu acho que a gente precisa travar, além de questões, ideologicamente, é fundamental. Eu tenho princípios como você, eu tenho princípios sociais-democratas, de ética, de transparência, de qualidade. Eu acho que a Câmara, a gente tem que dar muito mais transparência para as coisas. A gente precisa fazer com que a população participe mais dos conselhos de representantes. Isso, para mim, é importantíssimo, mais do que ser um despachante de luxo, que eu acho que hoje boa parte dos vereadores são isso. Tem que parar com isso, vamos tratar disso. Isso é fundamental. Então, essas questões que eu peço que a gente discuta, além das questões ideológicas, como resolver problemas da cidade. Muito bem.
Quero agradecer mais uma vez Obrigada. a presença de vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, vai ser difícil um acordo aí entre PSOL e PSOL e PSDB PSDB no dentro mas da em Câmara dos algumas questões, por Vereadores. exemplo, a gente já concordou a questão das mulheres, então. a questão das Que minorias. o PSDB nunca levantou, inclusive, fico feliz que esteja estamos levantando defendendo. agora por E uma o pressão das PSOL, mulheres. e o PSOL, só lembrando aqui, né, os internautas também, que o PSOL está no segundo turno no Rio de Janeiro, né, o Marcelo Freixo contra o Marcelo Crivella. Lá ontem saiu a pesquisa da Datafolha, o Freixo está em segundo lugar. Vamos ver. Se eu estivesse no Rio, eu votava no segundo turno, no Freixo. Tá vendo? Tem que Pronto. convencer seus correligionários. Você sabe que tem o pessoal do Esquerda para Valer dentro do PSDB, que tem uma corrente, que fala isso. Vamos criticamente apoiar o Freixo, que, aliás, discorda um monte de coisa, mas nem quer o apoio nosso, entendeu? Tá certo. A gente apoiaria. É porque ele sabe que queima o filme um pouquinho.